Podemos orar? Bom dia, bom dia, bom dia. Pai amado e querido, em nome de Jesus, te bendizemos porque o Senhor é bom, te bendizemos pela tua graça, te bendizemos pelo teu amor incondicional em Jesus, te bendizemos pela oportunidade de estarmos aqui com a tua palavra aberta e reconhecemos que dependemos de ti. Por isso te pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, nos abra o entendimento para podermos absorver essa palavra e que ela seja vida na nossa vida, Pai, para que possamos conhecer mais os propósitos do inimigo para com a igreja, para que possamos fazer as coisas com compreensão. Fixa essa mensagem na mente de cada um, do mais novo até o mais idoso, Pai. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Na semana passada, nós começamos a estudar a origem de Satanás. Nós temos estudado satanologia, que é o estudo daquele querubim que caiu, né? Que tem vários nomes. Ele já se chamou Lúcifer. Atualmente o Senhor Jesus Cristo se dirigiu a ele como o diabo e Satanás, mas nós sabemos pelas escrituras também que ele pode ser chamado de Belial, de Belzebu, e que ele tem alguns títulos. Ele é conhecido como o Deus desse século, como maligno, como tentador, como o pai da mentira, como o príncipe deste mundo, como o príncipe da potestade do ar, e que ele pode ser representado pela serpente, pelo dragão e pelo Leviatã. Nós vimos que ele é um ser pessoal, é um indivíduo, existe realmente, e por fazer parte do grupo de seres angélicos, tudo aquilo que caracteriza os anjos também caracteriza Satanás e os seus seguidores, os anjos que caíram, os demônios. Então nós observamos que ele é uma criatura, ele não é Deus, ele não é pré-existente, ele não tem presciência, não tem onisciência, não tem onipotência, não tem onipresença, e tudo isso ele forja, ele imita, como que querendo parecer Deus. Ele tem um número muito grande, uma hoste incontável de servos, de demônios, de anjos que o servem, para poder simular esses atributos de Deus. Mas na realidade ele é uma criatura, ele é invisível, mas se manifesta com visibilidade quando é conveniente a ele, quando é oportuno, quando é lucrativo. Mas o principal é que ele é limitado. Nós vimos que por ser uma criatura, e como todas as criaturas, por exemplo, nós vimos que a questão do estou lá, né? Eu não posso estar aqui e ao mesmo tempo pregando no Peru, ou nos Estados Unidos, ou na África. Por ser criatura, eu tenho essa característica de limitação ao tempo e ao espaço. Coisa essa que Satanás e os seus anjos também são. Eles são limitados ao tempo, são limitados ao espaço, porque eles são criaturas. Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo e nem de saber todas as coisas. E vimos também, sim, ainda bem, é bem mais rápido do que um ser humano. Eu penso que sim, pelo fato de que ele não tem matéria, né? Exatamente. Mesmo porque em Mateus 25 o Senhor comparou ele a um raio. Eu vi Satanás caindo como um raio. E o raio, todo mundo sabe que é quase 300 mil quilômetros por segundo, o que supõe que seja essa a velocidade dele. Ele é bem provável que ele consiga se locomover a uma velocidade próxima da luz. Ou seja, não chame Satanás para bater aposta de corridinha no corredor da escola, porque senão você vai perder. Ele corre mais rápido. Exatamente. É bem lembrado, associando isso que o pastor Geraldo está falando.
de que ele recebe informações dos seus acessos, né, dos seus olhos o tempo inteiro. E sendo que é nessa velocidade, ele atualiza bem mais que um feed, não é? Ele é mais rápido do que a conexão de internet lá. Você ainda tem que teclar para receber informação. Com ele já é instantâneo, né? Mas não é essa a questão. Então nós vimos que ele é dotado de personalidade, responsabilizado moralmente, porque ele é dotado de entendimento ou inteligência, ele é dotado de emoções e ele é dotado de vontade, assim como todos os seres responsáveis, anjos, homens, demônios, querubins, arcanjos, exceto animais, porque o animal e a coisa inanimada não tem essa noção. E na semana passada nós começamos a estudar a origem de Satanás. São poucas as passagens, inclusive nós falamos isso também, que dizem respeito a Satanás, porque nós aprendemos em Apocalipse que o espírito da profecia é testemunhar de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós vimos isso quando estudávamos Apocalipse, as 7 igrejas, por exemplo. Sendo que o objetivo das Escrituras é revelar a respeito da semente da mulher, aquela prometida lá em Gênesis 3,15, é falar a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Todos os outros assuntos são adjacentes, são assuntos complementares. Então, à medida que a revelação a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo vai se desenvolvendo, e outros assuntos são tangidos esbarra-se em outros assuntos, revela-se alguma coisa a respeito desses outros assuntos. Anjos, o homem, o pecado, o céu, as coisas do porvir, as últimas coisas, Satanás, seus anjos, seus demônios. Porém, a revelação a respeito desses assuntos não é completa. Ela é circunstancial, ou seja, ao se falar a respeito, por exemplo, os evangelhos estão descrevendo algumas das coisas que Jesus Cristo fez. Porque se fosse escrever todas as coisas que ele fez, como diz o apóstolo João, não haveria livros suficientes para escrever todas as coisas que ele fez. Porém, das coisas que ele fez e das quais se tem um registro, nós encontramos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E não tem como contar a história de Jesus sem também falar um pouco de Satanás. Porque ele tentou Jesus no deserto, ele tentou mover a multidão para apedrejar Jesus, ele entrou em Judas para trair ele. Então Satanás participa da história de Jesus Cristo. No que se fala a respeito de Jesus Cristo, fala-se também de Satanás, fala-se também da igreja, fala-se também de Israel. Então esses assuntos eles são adjacentes, complementares, circunstanciais. Nós não temos toda a revelação a respeito desse assunto. E em se tratando do assunto de Satanás, menos ainda se fala. Fala-se alguma coisa a respeito da sua origem. E esse alguma coisa que nós temos se encontra em Ezequiel 28, que nós já começamos a ver na semana passada, vamos dar continuidade. Existe um texto complementar de Ezequiel 28 que está em Isaías 14. Texto esse que nós vamos ver apenas na semana que vem, porque Isaías já fala somente da queda. Ezequiel 28, esses dois textos são muito importantes. Os irmãos já podem começar a se familiarizar com eles. Isaías 14, Ezequiel 28. Ezequiel 28 fala da origem. Como é que surgiu Satanás? Lembra que nós falamos? Que ele abriu o olhinho dele lá, ele viu que ele estava cercado de resplendor, que tudo de bom tinha sido feito para ele, e Deus ainda pega ele pela mãozinha, né, tira aquele Lúcifer recém-nascido do berço de luz, né, e leva para diante de todas as hostes criadas e fala: ó, gente, esse aqui é o seu chefe, ele é que manda aqui agora. Então ele foi criado em circunstâncias muito especiais, conforme nós estamos já vendo em Ezequiel 28. A partir do versículo 15, Ezequiel 28, de 11 a 19, que nós vamos reler porque é muito importante. A partir do versículo 15, se acha iniquidade nele. Então é o momento em que ele cai. É o momento em que surge o pecado no universo. Essa passagem de Ezequiel
28, de 15 a 19, tem um complemento em Isaías 14. Porque Ezequiel mostra a ação de Satanás. Por que ele caiu? Né? Como foi o processo de rebelião dele? Enquanto que Isaías 14 conta sobre o íntimo de Satanás, o que estava acontecendo lá dentro do espírito, da alma, o que estava, acho que não tem alma, né? O que estava acontecendo dentro do ser Lúcifer. O que motivou Lúcifer a querer se rebelar? Isso está em 14, Isaías 14. E aqui em Ezequiel 28 nós temos o processo. Como é que ele se rebelou? O que ele fez para se rebelar? Vamos reler o texto? Ezequiel 28, de 11 a 19. Quem não achou, diz amém. Quem não achou o texto. Assim diz a palavra do Senhor em Ezequiel 28. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, lembrando-se que quando Jesus se dirigiu a Pedro e falou, arreda de mim, Satanás, ele estava falando, se dirigindo a Pedro, mas ele estava conversando com a pessoa que estava motivando aquela ideia que Pedro estava manifestando. Lembra? Ele não estava falando pessoalmente com Satanás, ele estava falando com Pedro. Quando Pedro falou, não, mestre, de maneira nenhuma, faça contigo mesmo, não vai para a cruz, não. Se ame, né, se preserve. Jesus falou, arreda de mim, Satanás. Assim como que atrás da pessoa Pedro existia um espírito dando motivo para aquelas ideias, atrás, porque essa passagem de Ezequiel 28, ela é dirigida ao príncipe e ao rei de Tiro. Mas atrás desses poderosos homens, porque Tiro na época era a nação mais poderosa, era quem tinha mais, e poder está ligado a dinheiro, é quem tinha mais dinheiro na época. Eles eram os fenícios. Já ouviram falar? A gente falou dos fenícios lá no estudo de bibliologia. Os fenícios eram um povo extremamente mercantil. Eles eram navegadores. Eles inclusive inventaram a escrita para poder ter registros, né, de caixa, de entrada e saída de mercadoria, volume de negócios, dinheiro. Eles inventaram a contabilidade, eles inventaram a escrita, inventaram o alfabeto. Os fenícios. Os fenícios eram aquele povo que morava ao norte de Israel. Atualmente lá é a Síria e o Líbano. Atualmente. Na época, eles não tinham muito essa ideia de nação, os fenícios. Por serem mais nômades, né? Na realidade, eles eram, como é que fala quem anda de navio? Navegadores. Eles saíam com os navios para o mundo inteiro, inclusive na América do Sul. Já é provado que encontraram cocaína, por exemplo, nas múmias egípcias. Cocaína que os fenícios buscavam aqui na América. Então eles faziam comércio com o planeta inteirinho. Isso dava para eles muito dinheiro. Eles eram muito... eles tinham muito dinheiro, eles tinham uma frota de navios, eles eram inteligentes, eles eram mercantis, eles eram negociadores. E eles tinham, eles eram um povo mais de andar, porém eles tinham uma sede, né? Eles tinham portos, onde eles guardavam o volume de mercadoria, onde eles faziam negócio. Os dois principais portos deles eram Tiro e Sidom. Tiro, das duas, era a mais poderosa. Tiro, eu estava até falando, é como se fosse a Nova York da época. Ela tinha uma parte que ficava na costa, e também tinha uma parte que ficava na ilha. Era a Manhattan deles, né? A Manhattan, que a gente escreve Manhattan, né? E era uma cidade inexpugnável. Era uma ilha fortaleza, muros altíssimos. Então o rei de lá, ele era uma pessoa totalmente soberba, uma pessoa totalmente autossuficiente, tranquila. Ele cria que mandava em tudo. Ele tinha poder de fogo, ele tinha poder de defesa, ele tinha dinheiro, ele tinha influência comercial. Então, como diz a palavra, ele estimava no seu coração como se ele fosse Deus. Tanto que historicamente, quando esse rei foi morto, ele mesmo teve dúvidas no último momento. Esse rei
atrás do qual Lúcifer agia, porque Lúcifer age através das mãos dos governantes do presente século, né? Ele usou, por exemplo, Herodes para tentar destruir Jesus, o menino Jesus, né? Ele tentou usar Herodes para matar o menino Jesus, ele tentou usar os Césares para destruir a igreja e por aí vai. Usa até hoje lá os líderes do Oriente para perseguir cristãos que estão evangelizando em alguns países lá, Paquistão, Afeganistão. Você sabe que naqueles lugares se morre até hoje por pregar o evangelho. Tanto que esse rei, no momento dele morrer, esse rei de Tiro, ele perguntou para o soldado que o estava matando: eu não sou Deus, não? E até ele ficou em dúvida no último momento: você vai me matar? Como é que você vai me matar? Eu sou Deus. Não sou? Ele cria piamente, ele tinha certeza que ele era Deus, né? Tanto que na passagem de Ezequiel 28, de 1 a 10, o príncipe de Tiro é um tipo do anticristo, o anticristo tribulacional, lá de Apocalipse. E Ezequiel 28, de 11 a 19, fala a respeito do rei de Tiro, que na realidade é um tipo, é uma representação de quem está por trás, na realidade, de todo o poder mundial, Lúcifer. Então, ainda que Ezequiel 28, de 1 a 10, fale do príncipe de Tiro, e Ezequiel 28, de 11 a 19, fale do rei de Tiro, na realidade, a passagem aqui está falando do anticristo e de quem infla o anticristo, que é Lúcifer, que é Satanás. Tanto que, só por curiosidade, por exemplo, que a nossa passagem, nós estamos estudando nós vamos estudar o anticristo daqui umas 8 semanas, mas por enquanto estamos estudando Lúcifer, né? Mas só para os irmãos, por exemplo, terem um flash de entendimento. Em Ezequiel 28, 2, o profeta está se dirigindo ao príncipe de Tiro e fala o seguinte, Ezequiel 28, 2: ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. O príncipe de Tiro, que representa o anticristo, ele tem certeza no coração dele que ele é Deus. Ele tem essa convicção. Os Césares tinham essa convicção. Nero, Domiciano, eles tinham certeza que eles eram Deus. Porque o planeta, o mundo inteiro os adorava como se eles fossem Deus. E eles tinham tanto poder que eles matavam quem eles quisessem. Eles faziam o que queriam. É só assistir os filmes que tem por aí, né? Calígula, aquelas coisas horrorosas. Mas, por exemplo, em Ezequiel 28, 2, o príncipe de Tiro, representando o anticristo, ele, no seu coração, ele estima como se fora o coração de Deus. Ainda que estimas o teu coração como se fora de Deus. Isso tem um paralelo, por exemplo, com aquela passagem de Apocalipse 13, 18, em que fala que quem tem entendimento calcule o número da besta, porque é um número de homem. E esse número é 666. O que é esse número? Esse número não é esse mistério todo que as pessoas falam. 6 é número de homem, né? O homem foi criado ao 6º dia, 6 dias ele trabalha ao 7º, ele descansa. O 6 é um número muito ligado ao homem. Assim como o 5 é uma coisa ligada às coisas que se cria, 7 é ligado às coisas que Deus faz, 8 é ligado à ressurreição, 9 é ligada ao fruto que o Espírito dá. Então 6 é um número de homem. O homem, ele vai se esforçar ao máximo, ele vai dar tudo de si, ele vai pôr toda a lenha que ele tem dentro da caldeira do trem, para ver o mais rápido que esse trem consegue ir. E nós sabemos que 3 é o número da divindade. 3 é a Trindade, é o número do esforço divino. Então o 3 está ligado a Deus e Deus agindo. Então quando fala que o número do homem é 666, significa que o homem está dando tudo de si para tentar ser Deus. É o homem, número 6, fazendo toda a força possível, com a força do pai Satanás, do filho anticristo e do maldito espírito que não é santo, que é o espírito do falso profeta. É a trindade satânica se esforçando ao máximo para tentar ser o que Deus é. É 3 número 6 tentando ser um número 3. Então ele está estimando o seu coração como se fosse Deus. É Satanás tentando ser Deus, mas nunca vai ser e não é.
Sabe-se lá, né? Mas é engano. É porque te atira, conforme nós estudamos, faz parte das profundezas de Satanás. Ok? Estudando aqui, então vamos ao nosso assunto, que é Ezequiel 28, de 11 a 19. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta lamentações, por quem vem juízo, né? Levanta lamentações contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, são 3 grupos de 3, tá? O sárdio, o topázio e o diamante. O berilo, o ônix, o jaspe. Engraçado é que esses grupos de pedras, eles têm... Porque o segundo grupo de pedra, assim como o fruto, tem a ver com o fruto do Espírito, por exemplo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Esses 3 primeiros é o homem se relacionando com Deus. Depois os outros 3 é o homem se relacionando com o próximo. E depois os outros 3 o homem se relacionando consigo mesmo. As 3 primeiras pedras são as pedras mais nobres. Depois vem aquelas pedras que são obtidas por sedimentação. Já viu aquelas cheias de risquinho? São ótimas, é lindo aquelas pedras. É o segundo grupo de pedras. E depois vem o terceiro grupo de pedras, que não é tão nobre quanto o primeiro, mas ela é cristalizada igual o primeiro grupo. Nós vamos ver isso tudo em detalhes, né? É só porque é tão interessante. O sárdio, o topázio, o diamante. O berilo, o ônix, o jaspe. A safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foste criado, foste criado, foste criado. Olha o eco, né? Ele foi criado. Foram eles preparados. Tu eras, não é mais, né? Tu eras querubim da guarda, ungido. Ele era um Messias, né? E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, foste criado, foste criado. Até... Então teve um momento em que ele perdeu esse estado original, né? Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Por causa de que te lançarei profanado, ele profanou, né? Profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Conforme já foi falado na semana passada, esse é um texto, né, é uma passagem extremamente florida e cheia de hebraísmos, cheia de figuras de linguagem, né, figuras de ilustração que caracteriza a forma, a literatura hebraica. O judeu, ele é muito... Já viu esses filmes americanos de musical? Eu acho chato pra caramba, eu não gosto de musical não. Mas Israel, os americanos se parecem um pouco com isso, com os judeus, acho que é pelo convívio mais estrito, né? Tudo tem uma cantoria. Tem certos desenhos e programas que você vai assistir, eu fico pulando aqui as partes. Vai dar uma cantoria. Israel era assim, acontecer uma coisinha, vamos bater tambor.
Atravessamos o Mar Vermelho, vão cantar, eu ganhei uma guerra aqui, vão balangar com pandeiro, né? Ele é um povo muito festivo, muito florido, muito colorido, muito poético, muito ilustrado, né? É um povo muito sambódromo, muito gosta de festa, né? E a linguagem da literatura hebraica não foge disso, ela é muito poética, muito cheia de ilustrações, de tipos, de símbolos, de representações. E, por exemplo, aqui quando nós vimos na semana passada que tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, nós vimos que a expressão hebraica aqui é um projeto completo, ao feito preencher o padrão. Ou seja, não faltava, até chegamos a cantar, né? Ou a menina é bonita e burra, se é bonitinha, é meia burrinha. Se é inteligente, não é tão bonitinha, né? Ou o rapaz, ele é muito prendado, é muito bonitão, mas e um pouquinho... É raro, às vezes você acha um rapaz, uma pessoa que ao mesmo tempo ela é sábia, ela é boa, né, bacana, e bonita por dentro e bonita por fora, formosa e sábia. Muitas vezes você acha uma coisa, mas não acha a outra. Com Satanás, com Lúcifer, era um pacote completo. Ele era lindão por fora e lindão por dentro. Ele era aquele genro que toda mamãe quer, né? Bonitão, inteligente, esperto, sagaz. Então ele era um indivíduo que Deus não amarrou nada. Deus liberou tudo para ele. O padrão dele era cheio. Tudo que um ser criado precisa ter, ele tinha. Por dentro e por fora. Nós estudamos isso. Ele era um sinete, né? Ele era o próprio anel de Deus. Eu vou mostrar como é que eu quero as coisas. Lembra que nós falamos a respeito do sinete? Aquele anel que o rei carrega, que quando ele sela, ninguém pode desselar. Quando ele fala, ninguém pode desfalar. Quando ele faz, ninguém pode desfazer, né? Pela descrição das roupas dele, das pedras com as quais ele se cobria e sobre as quais ele andava, nós observamos que ele vivia num estado de glória, que a glória que foi concedida a ele era muita. Era tanta que ele se parecia com um brilhante. O nome Lúcifer, a palavra Lúcifer, que é uma transliteração latina da palavra Elel, de onde vem aleluia, né? Fica shinar, né? Brilhar, ser brilhante, emitir brilho. E ele era lapidado, tão completo, tão bonito, tão bem feito, que ele revelava, ele ria a glória divina. Mesmo porque nós vimos pelo texto que o ministério dele estava intimamente ligado à pessoa e à obra do Pai, de Deus, do Todo-Poderoso. Estavas no monte de Deus, no brilho, tudo sempre conectando com a pessoa de Deus. E discutimos na semana passada, eu tive olhando isso exaustivamente, existe uma discussão a respeito da tradução do versículo 13, onde fala que de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. Existe uma discussão em torno dessa tradução, por causa de uma palavra que tem lá, T-O-P-H, TOF, né? Que pode ser melhor traduzida por tamborim. Então, a sugestão, e eu concordo mais com esse grupo de teólogos, é que a parte onde está traduzida, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, de ouro se te fizeram a obra dos teus tambores e dos teus pífaros no dia em que foste criado. Ou seja, ao invés de se traduzir para engastes e ornamentos, traduza-se para tamborins e pífaros. Mesmo porque o contexto, ele dá a entender mais que o ministério de Lúcifer estava ligado à condução da adoração. Ele era o médium do céu. Ele ficava entre Deus e as hostes de seres criadas. Como esse Deus é digno de louvor e adoração, ele conduzia toda a criação, as hostes de seres criados a adorar o Deus Todo-Poderoso.
E lógico que essa adoração não era feita em silêncio. Supõe-se que exista muito barulho no céu. Eram os instrumentos. Primeiro, eles foram criados para ele, para festejar a criação dele. Eu até comentei, já viu quando tem aquele monte de pessoas idosas, já aposentadas, aqueles senhores que ficam na porta do supermercado manda brasa? Fica aquela bagunça ali na porta do supermercado, chamando os fregueses, bate o bumbo, bum, bum, bum. Normalmente é um monte de velhinho tocando, já viu? Tinha uma bandinha dessa tocando no dia em que Lúcifer foi criado. Para ele, não, para festejar a sua criação. Foi introduzido no ministério dele. Tanto que o nome dele é Elel, de onde vem Elel, é uma derivação de Alau, de onde vem Alauluia, Alel. É Alel, Iá, Iá é Deus. Então, Elel, Deus, louva Deus, louvai o Senhor. Entendeu? É a mesma raiz para brilhar, é louvar. Então, no dia em que ele foi criado, que ele abriu o olhinho dele, Lúcifer nascendo, aquela glória toda, tinha uma bandinha do lado do berço dele tocando. Ó, o Lúcifer aí, gente! Entendeu? Isso com tambores e pífaros, não tinha instrumento de corda, não. Principalmente a criança alemã, né? Diz que o melhor louvor tá na boca das crianças que mamam no peito. E pífaros. Pífaro é de soprar, né? Então os tambores e os pífaros, ou seja, os instrumentos de percussão e de sopro, foram criados primeiro para homenagear o recém-chegado querubim, né? E por essa questão etimológica de que Elel vem da mesma raiz que Alau, aleluia, soma-se a isso a associação de instrumentos musicais da sua pessoa e a sua origem, o local onde ele estava lotado, né? Lotado é coisa de militar, né? Onde ele estava estabelecido. Nós vamos ver a questão do monte de Deus, é um lugar de adoração e de louvor. Nós vamos comparar isso, por exemplo, com Hebreus 13. O nome, os instrumentos, o lugar onde ele está lotado, a insistência com que a pessoa e o ministério de Lúcifer aparecem associados a Deus nesse texto, indicam que ele tinha um local fixo para exercer o seu ministério, permanecias no monte de Deus. Então ele tinha, assim como o sumo sacerdote, que ele era o sumo sacerdote. Isso foi falado pelo pastor alguns domingos atrás, numa pregação que você usou aquele tabernáculo. Cada um tinha o seu posto de serviço. Os sacerdotes ministravam do lado de fora. Lembra que o Levi, a tribo de Levi era composta por 3 grandes famílias: Coate, Merari e um outro aí que eu não estou me lembrando. Coate, Merari e tem um terceiro filho do Arão aí. E cada um tinha o seu serviço. Uns lavavam, outros limpavam, outros punham para queimar, não era? Tinha uma divisão de tarefas. Isso está lá em Levítico, que é o manual do sacerdote. Nós estudamos esses dias isso na Gararu, lembra? Esses dias mesmo, agora em 1990, nós estudamos lá na Gararu o manual do sacerdote, o livro de Levítico. Então Lúcifer, como sumo sacerdote, assim como o sumo sacerdote só ministrava dentro do santo dos santos, a função dele era ali, era derramar o sangue na tampa do propiciatório, né? No propiciatório propriamente dito, lá no dia do Yom Kippur, no dia da expiação dos pecados de Israel. Lúcifer também tinha um lugar específico para ministrar, né? Como é que eu coloquei aqui? Um local fixo para o exercício do seu ministério, e um ministério específico, um ministério de reflexão da glória e condução do louvor, acompanhado de instrumentalizações. E esse ministério, então, obviamente, está ligado ao louvor e à adoração do Altíssimo Criador. Vamos tributar a Ele o louvor que Ele merece.
Primeiro, porque ele é poderoso. Segundo, porque ele nos criou. E antes de tudo, até é porque ele é digno, porque ele é Deus. Verso 14. Tu eras querubim da guarda. Nós vimos isso quando nós estávamos olhando o fato dele ser criatura invisível, limitada, etc. É que existem várias ordens angelicais. Existe a ordem inferior, que são os anjos. Os anjos são... se eu pudesse colocar um uniforme no anjo, eu colocaria um uniforme amarelo e um bonezinho. Porque ele é como se fosse um carteiro. Anjo pode se traduzir literalmente por carteiro. Porque ele é um mensageiro. Ele é um leve-trás. Ele é o office boy do céu. Né? E você sabe que numa firma o office boy não é lá assim grandes coisas. Né? Não é o maior dentro de uma empresa. Né? Então existe um número muito grande de anjos. Possivelmente as escrituras vão entender que é o número de criaturas, o número de seres criados mais numeroso que existe é o de anjos. Deve existir mais anjo do que homem, mais anjo do que querubim, mais anjo do que arcanjo. O que mais tem nesse universo é anjo. Tanto é que os anjos são comparados às estrelas. Tem estrela pra caramba. Eu nunca contei não, mas é um número razoável. Então, tantas quantas são as estrelas, tantas quantas são o número de hostes angélicas, e tantas quantas são o número de seres que participam da descendência espiritual de Abraão, que já é outro assunto. Acima dos anjos tem o capataz dos anjos, porque sabe que a peãozada não pode ficar solta. Se você deixar a peãozada à vontade, eles aprontam. Então, para cada grupo de anjos existe um arcanjo. As escrituras dão a entender que existe mais de um arcanjo. Porém, só um ser é chamado especificamente pelo nome de arcanjo, que é Miguel. E Miguel é o anjo arco, é o anjo principal, é o arcanjo, é o anjo que toma conta de anjo, é o que organiza a anjaiada. E quando precisa de fazer uma função com os anjos, é ele que sai comandando. Porque lá na metade da tribulação, que Satanás, Lúcifer, ele queria colocar o trono dele ao lado do trono de Deus, no lugar do trono de Deus. Mas ele vem caindo. Terceiro céu, segundo céu, atualmente ele tem o seu quartel-general estabelecido nos ares, de acordo com Efésios e outras passagens. Na metade da tribulação, lá para o ano 32, ele vai cair aqui na terra, ele vai ser jogado aqui na terra. E quem vai jogar Satanás? Quem vai dar descarga em Satanás? Miguel e seus anjos, o arcanjo. Está lá em Apocalipse 12. Então essa classe é a classe intermediária. Tem uma classe ainda acima do arcanjo, que é o serafim. O serafim, já viu quando o presidente vai passar, vai aquele monte de homem de terno, óculos escuros, com aquela coisinha no ouvido? Eles vão abrindo caminho. Tá limpo, pode trazer o presidente aí. Eles são os guarda-costas, né? São os David Costners do céu. São serafins. Serafim é uma palavra que significa ardente, aquele que arde com intensidade. Então eles são os guarda-costas de Deus. Isso tinha um paralelo. Todo grande soberano tinha alguém que ia diante dele. Quando um rei persa, um rei babilônico, um rei sumério, um rei assírio, né, ia às ruas, ele ia ter contato com o povo, iam alguns desses serafins, vamos dizer assim, adiante dele, falam, ó, ajoelha aí que César vai passar, ó, beija o chão aí. Todo mundo se prostra, abre caminho. Hoje em dia tem aquele monte de batedor com moto, vai abrir caminho pro guarda, pro presidente passar. Eram serafins. Quando Deus se apresenta publicamente, quando o trono dele sai lá do céu e vem se movimentando com aquela barulhada, aquela fumaceira, aquele monte de raio para tudo quanto é lado, isso acontece às vezes. Poucas vezes, mas acontece. É citado algumas vezes em Salmos, é descrito em Isaías, é descrito em Ezequiel, vem aquele monte de roda rodando. Quando ele se movimenta, quando tem o Papa móvel, né? Quando Deus móvel vem trazendo Deus, são os serafins que saem abrindo caminho. Abre caminho aí, Deus vai passar. São os serafins.
Então eles são os guarda-costas de Deus, aqueles que vão adiante, ajoelha porque César vai passar. É aqueles que ficam conclamando a adoração universal. Adora porque ele é santo, santo, santo. Ele tem que ser 3 vezes adorado, porque 3 vezes ele é santo. Então é uma classe especial de seres angélicos. Já está um pouco mais acima, né? Temos anjos, arcanjos, serafins. E ainda acima, porque as escrituras dão a entender que eles têm um status maior, estão os querubins, né? O querubim, ele vem de querube, né? Querubim está no plural. Tudo que termina em IM significa que está no plural. E querubim significa presença. Presença. Então, os querubins, normalmente, eles representam, assim como Lúcifer, o principal deles, ele era, né? Eles indicam que Deus está presente, que Deus é soberano, que Deus exerce autoridade, que quem manda é Deus. Sendo que houve um dia, porque nós lemos aqui no texto de Ezequiel 28:14, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Além de Lúcifer ter um ministério extremamente, intimamente ligado à pessoa de Deus, dele ter um tete-a-tete, ele estava com Deus muito frequentemente e presentemente. Além do fato dele refletir a glória de Deus, além do fato dele ter um ministério ligado ao louvor e adoração de Deus, além do fato dele permanecer no monte de Deus o tempo inteiro, ainda, mesmo com tantos privilégios, Deus ainda acrescentou mais um privilégio. Teve um dia em que ele, apenas mais um querubim, isso bem próximo do dia da criação dele, Deus o chamou publicamente, diante de todas as criaturas, falou assim: esse aqui é meu escolhido, esse é o meu querubim preferido. Deus tem essa mania, né? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse aqui é Abraão, mexeu com ele, mexeu comigo, né? É como chamar um aluno lá na frente da sala, ó, mexeu com Abraão, perdeu ponto, mexeu comigo. Deu lanchinho para Abraão no recreio, ganhou ponto comigo. Fez bem para Abraão, tá de boa comigo. Fez mal, tá de ruim. Da mesma forma, ele chamou esse querubim, fez com que ele se ajoelhasse, fundiu-o ao Espírito Santo, entornou o Espírito, derramou azeite sobre ele, porque era assim que eram ungidos. Se uma pessoa fosse exercer um ministério profético, isso lá no Velho Israel, né? Fosse exercer um ministério sacerdotal, fosse exercer o ministério executivo, né, ou ser rei, era necessário que ele fosse ungido, que fosse derramado azeite, que ele fosse consagrado. O pastor é pela imposição de mãos, o rei era pelo derramamento de azeite. Não tem aquele Salmo 133? Ó, quão bom e agradável aquele monte de azeite escorrendo na sua barba. Fala lá, Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é viver unidos dos irmãos, é como óleo escorrendo pela barba. Aquele foi o momento em que Arão foi consagrado ao seu ministério, né? Então, no momento em que Lúcifer foi chamado publicamente diante de todas as hostes criadas, o próprio Deus Altíssimo pessoalmente o falou: eu te escolho como querubim principal. Você, a partir de agora, é o querubim arco, é o querubim mor, é o querubim ungido. Eu te messianio, que a palavra ungir é a mesma palavra que messianizar, tornar Messias. Naquele momento ele era aquele ser que estava sendo escolhido para representar Deus, para ser o Messias de Deus. Então tinha lá aquele monte de anjo office boy, o arcanjo Miguel e provavelmente outros arcanjos, vários serafins com as suas motos estacionadas lá no cantinho do céu, vários querubins, e Deus chama um querubim especial, Lúcifer, faz favor. Aí esse que era apenas um querubim passa por esse processo, né, por essa homenagem pública, e aí ele se torna o querubim principal, o querubim
ungido, o querubim escolhido para esse ministério do qual nós estávamos falando aqui. Então isso fez, e ele permaneceu. O ministério dele durou algum tempo, porque fala que permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras. Perfeito nós sabemos, já estudamos muito a palavra teleio, né? Perfeito é completo, aquele no qual não falta nada, né? Aquele que tem um padrão completo. Então, essa é a origem de Satanás. Nós vamos ir, eu ainda ia fechar aqui o perfeito eras comparando com Absalão. Se os irmãos quiserem ler, depois lê em casa, pode até anotar, 2 Samuel 14 e 15. 2 Samuel 14 e 15 fala de Absalão. E a história de Absalão tem um paralelo tipológico, um paralelo de similaridade histórica com o processo de queda de Lúcifer. Tanto que os irmãos, se lerem lá em 2 Samuel 14, 25, fala o seguinte, lembra? Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, ou seja, ele caiu. Ele não era lindo, perfeito, completo, teleio? Observa lá em 2 Samuel 14, 25. Não havia, porém, em todo Israel, está falando de Absalão, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito nenhum. Nenhuma unha encravada. Nem cabelinho partido. Sabe que a mulher fica arrancando aquelas pontinhas do cabelo, né? Porque fica partido. Nem o cabelo partido, nenhuma unha encravada. O cara era o Tiago Lacerda melhorado. Né? Então, isso é um paralelo. O que aconteceu com Absalão, na sua rebelião, é para ilustrar o que é multiplicar o comércio. É o vai e vem. O vai e vem de Lúcifer no céu gerando violência é que tem um paralelo com a história de Absalão. E isso faz parte da queda. E nós vamos ver isso amanhã. Amanhã não. Domingo que vem. É porque se 1000 anos Senhor é como um dia, uma semana é 1 minuto. Amém? Podemos orar? Pai amado querido, te bendizemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te pedimos que ela possa ir profundo no nosso coração, nos instruir, nos educar, nos fazer preparados, Pai, para toda boa obra. Pois em nome de Jesus que oramos.